Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha no Maracanã, empate 1 a 1 no Clássico dos Milhões. Vou falar dessa partida que o Vasco mais uma vez não desistiu do jogo, né, que é o mais importante, não desistir nunca, mas fez uma péssima partida, fez uma partida muito ruim, que o Flamengo teve mais oportunidades, muito mais oportunidades de garantir o resultado do que o Vasco. Mas vou falar dessa partida depois que você deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar, falar com seus amigos aí sobre o pós-jogo do Expresso. Então, galera, o Vasco hoje fez uma partida, como eu falei, muito ruim, uma partida desequilibrada no meio-campo, principalmente. O Flamengo conseguiu, no primeiro e no segundo tempo, no jogo como um todo, dominar todas as ações. O Gerson, o Léo Ortiz, o meio-campo do Flamengo, quando tinha o Luiz Araújo, deitou, a Arrascaeta entrou, deitou. Então, como um todo, o Flamengo foi dominante na partida. Não vou nem falar que o Vasco melhorou no segundo tempo porque fez o gol, porque não melhorou. O Vasco achou um gol no final, na jogada trabalhada pelos reservas. Todos os reservas participaram da jogada do Vasco. Então, mais uma vez, o Rafael Paiva aí mostrou que tem sorte, né? Todo treinador competente tem que ter sorte. Mas, cara, o Vasco poderia ter perdido de 2-3 no tempo normal aí com uma certa facilidade. O Flamengo achou o jogo muito fácil, o Flamengo trocou passes na entrada da área, o Flamengo teve chance, botou bola na trave. Então, o que eu vou falar da partida como um todo? O Vasco fez uma escalação frouxa na marcação. O Paê, o Jean Davi, que eu vou falar que é um caso à parte, o Verratti e o David, eles não marcam com o mesmo afinco que o time do Flamengo como um todo na recomposição. Então ficou sobrecarregado o Esforça, que a gente sabe que na pegada é fraco, e quando você enfrenta um adversário como o Flamengo, que troca muito no meio campo, passes e posições, o Esforça, que é um cara que não tem muita força e pegada, fica perdido e sobrecarrega quem? O Hugo Moura. O Hugo Moura ainda conseguiu segurar enquanto teve fôlego, mas também cansou e teve que sair no final para o Matheus Carvalho entrar. Então o Flamengo teve a chance, criou tudo pelo meio, não precisou nem trabalhar muito pelas estreias do Alexandre e o Varela nas laterais, porque pelo meio era onde o Flamengo estava achando o jogo. O Vasco, para você ver a diferença, a discrepância de elencos, o Flamengo sai o Luiz Araújo, entra a Arrascaeta e parece que foi melhor até para o Flamengo, porque o Luiz Araújo pelos lados não estava conseguindo achar essa falha de meio campo do Vasco. A Arrascaeta, a especialidade da casa é trabalhar pelo meio, então a Arrascaeta fez o que quis ali pelo meio, inclusive deu assistência para o Gerson no segundo tempo. Então, galera, como um todo, o Vasco não conseguiu achar o Flamengo em campo. Clássico, às vezes um time é muito superior ao outro, mas não ganha. Por quê? Porque cochila em algum momento. O Flamengo deu aquela vacilada no final com o Léo Pereira tentando fazer jogada de ponta. O Ryan, que entrou no segundo tempo, domina, rouba a bola, corre com ela pela lateral direita, dribla para dentro, acha o Emerson Rodrigues, que cruza pro Puma, que acha o Felipe Coutinho. A linda jogada trabalhada pelos reservas do Vasco, a única jogada trabalhada pelo Vasco no jogo inteiro. É isso, galera, o Vasco teve só essa chance claríssima de gol e conseguiu converter. O David botou uma bola no travessão no primeiro tempo, mas já teria sido marcado o impedimento, não valeria se fosse gol. Então, o que eu vou falar? Um jogo de domínio completo do Flamengo. O Jean Davi, como eu tinha falado, pelo lado direito, ele foi um a menos. O Paê no meio, errando o passe, foi menos um. E o Esforça no meio campo, perdido. Então o Vasco jogou praticamente com 3 jogadores fora do jogo, contra um Flamengo, mesmo com muitos desfalques, um Flamengo muito poderoso. O Léo Ortiz achou sua posição no meio campo. O Arrascaeta, não precisa nem falar, dispensa comentários, é mestre ali em achar jogadores, trabalhar jogadas e causar perigo ao adversário. E o Flamengo pecou ali só por não ter um centroavante. Se o Flamengo tem um centroavante como o Pedro hoje, acho que teria vencido o jogo, sendo bem sincero. O atacante que estava ali, o Gonzalo Plata, se eu não me engano, que é o equatoriano que entrou, é bom, jogou bem, é jogador forte, correria, mas ele não é o Pedro, ele não tem o poder de finalização do Pedro. E o Bruno Henrique, como um jogador que participou dessas gerações aí do Flamengo, dessa geração do Flamengo aí vencedora, sempre um cara em clássico que leva muito perigo e botou uma bola na trave. Então, o ataque do Flamengo poderosíssimo contra um Vasco marcando muito mal. Então o Vasco hoje achou o resultado. O Vasco hoje achou o resultado. Ótimo pro Vasco, foi como se fosse uma vitória. Não vou comemorar como se fosse vitória, porque também não é para tanto. Mas que é preocupante, que o resultado tem que ser comemorado pela atuação, mas que é preocupante no fundo, porque o Vasco mais uma vez enfrenta uma equipe forte, que vai enfrentar nas semifinais da Copa do Brasil um Atlético que pode pegar o Flamengo numa possível final. Então, contra esses adversários mais habilidosos, mais técnicos no meio campo, o Vasco não pode entrar com esforço, o Vasco não pode ter um Paê andando em campo, errando tudo, o Vasco não pode ter o Jean Davi, que,
desculpa, até esforçado ele mas ele não consegue, cara. Ele tem a perninha muito curta, ele perde todas na corrida, perdeu hoje todas, praticamente pro Gonzalo Plata ali. Por quem jogou no lateral, Alexandre, hoje deitou em cima dele, então não dá para contar com o Jean Davi como uma solução pro Vasco recompor, ter pegada, porque não vai ter. E o Vasco com o Verratti brigando sozinho na frente vai sufocar sempre. E o David, cara, o David é um cara que ele é vagalume. Ele liga e desliga. Às vezes ele tá ajudando na recomposição e às vezes ele tá paradão, perdidão no meio. Então, o Vasco tem que melhorar esse poder de marcação no meio. A linha de defesa, o Paulo Henrique, o Maicon e o Léo, com o Piton, principalmente os três, Maicon, Léo e Paulo Henrique, marcaram muito bem, foram muito bem hoje. O Piton, um pouco mais ofensivo, ele tem mais falhas e é mais propenso a erros defensivos. Mas foi ali na cobertura do Hugo Moura, o Lucas Piton conseguiu também dar um suporte legal ali para o sistema defensivo como um todo. Mas Sforza, Payet, David, Verratti e Jean Davi, esse quinteto aí, ele não marca. Não conseguiram dar sustentação, equilíbrio para o Vasco na marcação, na pegada. E o Vasco foi dominado completamente por um Flamengo insinuante, um Flamengo empolgado, um Flamengo nas 3 competições vivo ainda. Eu acho que agora deu uma esfriada neles no Brasileirão, né? Talvez eles até larguem mão do Brasileirão mais cedo ou mais tarde, mas isso não é problema nosso. Vasco empata um jogo que não merecia empatar, mas que na disposição e estar querendo o tempo todo faz a diferença, como os caras que entraram ajudaram a fazer o gol. Então o Vasco agora chegando a 35 pontos, na 8ª colocação ainda, uma colocação muito boa para o Vasco, que ano passado quase foi rebaixado, esse ano está tranquilo ali, empatou com o Flamengo, um resultado bom, o Flamengo é uma equipe que briga lá em cima. Agora é o Palmeiras, e o Palmeiras, o buraco é mais embaixo. O Palmeiras é um time que é muito efetivo, ele não é tão insinuante, mas ele é mais efetivo que esse Flamengo aí. Já meteu 5 no Criciúma hoje, liga-se o alerta aí pro Vasco, não dá esses mole no meio campo aí, porque o Estevam, Rafael Veiga, Rony, vão passar por cima. Tem que tomar muito cuidado, porque qualidade técnica eu acho que o Flamengo tem mais que o Palmeiras, mas o Palmeiras consegue ser mais efetivo, consegue guardar mais os gols, botar a bola mais para dentro. Então o Vasco chega aos 35 pontos, como eu falei, enfrenta o Palmeiras em Brasília no próximo final de semana. Eu vou dar as notas aqui, não vou deixar de dar as notas. O Léo Jardim hoje, ele não fez nenhuma super defesa, mas ele foi seguro quando foi preciso. As bolas que foram no gol, as defesas que ele fez foi principalmente numa cabeçada do Pulgar no primeiro tempo, que ele vai de manchete e defende. As bolas que foram no gol, que foram difíceis, ele conseguiu de alguma forma rebater, mas não foi espetacular, nota 7,5 pro Léo Jardim. Paulo Henrique hoje, uma partida monstra do Paulo Henrique. Paulo Henrique hoje jogou demais. Paulo Henrique, que eu falei que eu não gostava, que a qualidade técnica me incomodava, mas ele tá se superando na disposição. Então o Paulo Henrique hoje nota 8,5, melhor do Vasco aí, disparado. O Maicon hoje também muito bem, esse trio de defesa do Vasco aí, ele foi bem na marcação. O Maicon hoje nota 8 também, cortou muitas bolas de cabeça. O Léo hoje um pouco menos seguro que o Maicon, mas também foi bem, com o suporte ali do Hugo Moura. Muitas vezes ali também o Maicon ajudando o companheiro a recompor, nota 7,5 para o Léo. Lucas Piton ofensivamente bem, defensivamente ele tem suas falhas nas costas, nota 7 para o Lucas Piton. O Hugo Moura, um guerreiro no primeiro tempo, só que marcando sozinho praticamente, porque o Sforza não tem essa pegada toda, nota 7,5 para o Hugo Moura. O Sforza hoje deixou a desejar, quase entregou um gol ali para o Luiz Araújo, Arrascaeta, se eu não me engano, acho que foi Arrascaeta, saiu na cara do Léo Jardim. Essa falha poderia ser determinante ali até para o resultado. Nota 6 para o Sforza. O Payet, cara, aquilo que eu falo, cara, um jogador que joga contra o Vitória, um jogador que pode jogar contra o Criciúma, eventualmente pode jogar contra um Cuiabá, mas num jogo pegado contra o Flamengo, um jogo pegado contra o Palmeiras, ele talvez não renda muito. Talvez seja para entrar no segundo tempo, ele não tem tanta intensidade, ele não mostra muita intensidade. Nota 6 para o Payet. O David hoje, pelo lado esquerdo ali na marcação, ele não ajudou muito. Conseguiu prender mais a bola ali que todos os companheiros de ataque. Nota 7 para o David. O Verratti hoje, uma partida solitária, né, brigando na frente sozinho. Não mostrou muita coisa hoje. O gol ele não participou. Também não levou muito perigo para o gol do Rossi. Uma cabeçada por cima ali numa cobrança de falta ensaiada. Nota 7 para o Verratti. O Jean Davi, um dos piores do Vasco, assim, sem sombra de dúvida. Difícil ele com essa perninha curta e conseguir ter efetividade, conseguir ter intensidade no Vasco. Não gostei, nota 4 pro Jean Davi. Os que entraram, vou começar pelo ataque. O Ryan, que entrou no lugar do Jean Davi, foi importante no contra-ataque que originou o gol do Vasco. Já aos 42, nota 8 pro Ryan.
Apesar de ter falhado ali também, não ter ajudado muito na recomposição, ter dado esses moles aí na recomposição. O Emerson Rodrigues também importante na jogada do gol, nota 7,5. O Felipe Coutinho entrou, fez o gol, nota 9 pro Felipe Coutinho. Não foi tão bem, mas fez o gol. Então vou dar nota 9 para ele, é um cara que tem estrela. Espero que seja o primeiro de muitos gols aí, de muitas assistências desse cara, que é um craque, né? Não precisa, incontestável, não precisa provar mais nada para ninguém. E o Matheus Carvalho, que entrou no lugar do Hugo Moura, também não mostrou muita coisa. Mas, enfim, eu vou dar uma nota 6 ali, só para não passar em branco. O Puma Rodrigues não poderia deixar de falar. O Puma Rodrigues é um cara que sofre muitas críticas, da minha parte, inclusive, que fala que não tem sangue, da torcida, mas ele é muito habilidoso, ele tem qualidade técnica. Quando ele quer de verdade, ele mostra que tem qualidade técnica. Então o Puma Rodrigues, pelo domínio, pelo cruzamento pro Felipe Coutinho, nota 8,5 pro Puma Rodrigues. O Rafael Paiva, para mim, escalou mal. Poderia ter começado com o Emerson Rodrigues no lugar do Jean Davi. Jean Davi não foi bem, mas botou todos os caras que participaram da jogada do gol de empate. Não tem como deixar de dar uma nota 7,5 para o Rafael Paiva hoje, que se o Vasco perde, recebeu uma nota muito menor, claro, pela escalação e por ter demorado muito para mexer. Eu achei que ele demorou muito para mexer hoje. Então, nota 7,5 para o Rafael Paiva. E o Vasco termina o jogo empatando, como eu falei. Um jogo que não merecia empatar. Ainda quase que vira, se o Verratti não está cansado, ele acha o Emerson Rodrigues ali numa enfiada de bola, o Emerson Rodrigues sairia na cara do Rossi, mas o Verratti cansado segurou demais a bola, já aos 45, 46, quase que ele acha o Emerson Rodrigues para virar o jogo para o Vasco, mas prendeu demais a bola e perdeu. Então o Vasco chega aos 35 pontos, como eu falei, enfrenta agora o Palmeiras em Brasília, jogo difícil, jogo contra mais um time postulante ao título, o Palmeiras que já não está mais nas Copas, né, vai com certeza focar agora no Brasileirão, já mostrou hoje as cartas que tem para oferecer, metendo 5 no Criciúma, um time que vai levar muito a sério essa reta final do Brasileirão, diferente talvez aí dos outros times, como o Flamengo, por exemplo, que comece talvez a priorizar as Copas, por questões físicas, o calendário brasileiro é muito apertado e muito injusto. Então o Vasco voltando a campo contra o Palmeiras, ter atenção, melhorar a pegada no meio campo, o Vasco não pode ter esse quarteto aí na frente, o Payet, o Jean Davi, o Verratti e o David. Não funciona. Eu tiraria um desses dois, ou o Payet ou o Jean Davi. Tiraria principalmente o Jean Davi, que acho que fez uma partida muito ruim. Botaria um jogador no meio campo, talvez um Felipe Coutinho, ou talvez o Matheus Carvalho, adiantando um pouco o esforço, para não dar muita essa incumbência do esforço a ter que ter pegada é muito difícil para ele. Ele não é a característica dele. A característica dele é troca de passes. Então, talvez o meio campo com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura, com o esforço e com o Payet, com o Verratti e o David no ataque, talvez seja melhor, com o Payet eventualmente caindo pela ponta esquerda, eventualmente vindo pelo meio, ele mais livre. Então acho que esse meio campo do Vasco hoje foi muito frouxo. Se entrar de novo frouxo contra o Palmeiras, a tendência é que não vença e a probabilidade de perder é muito grande. Então é isso, galera, volto aí no domingo que vem para Vasco e Palmeiras, jogo aí em Brasília. Valeu, galera, saudações vascaínas sempre, fui!